Olá! Na aula de hoje começaremos com uma pergunta transcendente com uma resposta carregada de história e está associada a como medir a aceleração gravitacional, como medir a aceleração a qual os objetos em queda livre mudam a sua velocidade, como poder quantificá-la, qual é o seu valor específico em relação a esse movimento para baixo. E não necessariamente com moedas, mas como medir a aceleração com a qual os objetos mudam a sua velocidade para baixo. Medi-la é um pouco difícil se pensamos que uma queda livre é muito rápido, mas o que acontece com um plano inclinado, onde é um objeto lançado desde uma altura ou deixado livre desde uma altura h em relação ao chão ou à superfície e começa a escorregar nesse plano inclinado sem atrito, sem fricção, sem qualquer contato que possa diminuir a sua velocidade e freá-lo, mas escorregando liso sobre essa superfície inclinada, caracterizada por esse ângulo de inclinação em relação à linha horizontal, o ângulo θ, como poder quantificá-la e dizer quão diferente é o tempo de queda em relação à queda livre. Perdão a redundância, mas em relação à queda livre, os objetos cairão muito mais rápido que no plano inclinado, cujo tempo dependerá da inclinação do plano, um plano raso ou um plano íngreme. Para a queda livre, tem-se que a segunda equação da cinemática caracteriza a mudança de posição em relação à posição inicial, à velocidade inicial, o tempo, a aceleração desse objeto vezes o tempo ao quadrado. Se o objeto parte desde uma altura inicial h com uma velocidade inicial nula, no caso da linha vertical com o eixo y, tem-se que o tempo em cair até a posição final, ou seja, 0 metros, partindo da altura inicial, dependerá desse tempo final. Quão grande será esse tempo? A resposta seria isolar o próprio tempo, mas para aquilo expressa-se esse elemento que estava direita à esquerda, em virtude que a altura final é 0, e a altura inicial é equivalente a h. Ou seja, que o tempo final estará isolado dessa expressão, dessa equivalência. Dessa forma, poderá ser passado o fator 1 meio, o 2 à direita multiplicando e dividindo pela gravidade. Raiz quadrada de tudo para ter o tempo e não o tempo ao quadrado, tem-se que o tempo na queda livre será proporcional à altura inicial. Quanto mais alto seja, mais tempo gastará em cair, é inversamente proporcional à gravidade. Mas a gravidade é uma constante, nosso planeta é o mesmo, sempre traz os objetos com a mesma taxa. Como poder quantificar a gravidade? Supondo que não sabemos o seu número, quanto vale? É uma grande incógnita, mas sabe-se que os objetos aceleram. Mas quanto vale g, especificamente? Se podemos controlar a altura na qual os objetos poderão ser soltados livremente. E com base a esse tempo, analisaremos o próximo caso, justamente no plano inclinado. O objeto sendo liberado da altura h, nesse plano inclinado, a distância que percorrerá ao longo do plano podemos determiná-la com base a uma relação trigonométrica, em virtude que esse plano inclinado mostra-se ser um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus inscrito nesse vértice. E dessa forma, o cateto oposto ao ângulo θ é equivalente à altura e o cateto adjacente, o cateto oposto ao ângulo θ é equivalente à altura e a hipotenusa será a distância na qual percorrerá esse objeto ao deslizar ao longo desse plano inclinado. Dessa forma, expressa-se para esse plano inclinado que se conhece a sua inclinação em relação à linha horizontal, a altura em relação a essa distância, ou seja, seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa, e mediante o conhecimento do ângulo e da altura, poder-se determinar a distância que percorrerá o objeto ao longo do plano inclinado, sendo dessa forma expressa como a razão entre a altura pelo seno de θ. E a aceleração. Supondo de novo, existe a aceleração gravitacional, não se sabe o seu valor, mas sabe-se que a sua direção é de cima para baixo. O vetor aceleração poderá ser decomposto em uma direção paralela e perpendicular ao plano, ou seja, uma direção perpendicular em vermelho e uma direção paralela ao plano. Aí lhes faço
com base a essa imagem, lhes faço a pergunta: qual das duas componentes do vetor aceleração gravitacional da gravidade favorece a queda ao longo do plano? Aquela que caracteriza na perpendicular ao plano ou aquela outra que está associada na direção do plano, paralela ao plano? A resposta é essa daqui, a verde, a que está paralela ao próprio plano. E essa componente paralela e perpendicular dependerão também com base à inclinação do próprio plano inclinado, justamente com esse ângulo θ. Esse mesmo ângulo θ inscrito nesse vértice é a mesma informação que está aqui. Se desejam mostrar que realmente o ângulo θ que está em amarelo é exatamente o mesmo ângulo θ que está em branco, tentem fazer duas linhas, uma horizontal e uma vertical, onde a gravidade pertence à vertical, e essas duas linhas tracejadas, uma linha paralela ao plano e perpendicular ao plano, que todas as quatro linhas passem por esse ponto. E justamente verão que a inclinação afetará a rotação dessas linhas, paralelo ao plano e perpendicular ao plano, na mesma proporção associada ao próprio ângulo θ. Ou seja, que a componente paralela da aceleração ao plano resulta ser o cateto oposto que está na frente do ângulo θ. E conhece-se o módulo hipotético, partindo dessa premissa, conhece-se o módulo da gravidade. Portanto, qual deveria ser a componente paralelo ao plano se se conhece o módulo da gravidade? A resposta é associada com o seno desse ângulo θ, ou seja, a aceleração ao longo do plano, que nesse caso simbolizada com a aceleração em x, ao longo desse eixo x, mas não o eixo horizontal, dividido pelo módulo da gravidade por conhecer, ainda assim em função dessa gravidade. Ou seja, que a aceleração paralela ao plano dependerá do módulo da aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo da inclinação. E tendo presente aquilo, poder-se caracterizar o deslocamento ao longo desse plano, que esse eixo paralelo ao plano chamaremos como eixo x. Nesse caso, desloca-se uma distância para chegar ao final desse plano, partindo do repouso e com uma aceleração paralela ao plano, exatamente a aceleração AX, que foi calculada anteriormente. Desloca-se de onde? Parte de uma distância e finaliza 10 metros mais abaixo, mais ao longo do plano, com uma velocidade inicial nula e uma aceleração a favor do movimento positiva, sendo o elemento aceleração no componente x, paralelo ao plano, dada por essa expressão obtida anteriormente. E o tempo final? Qual será o tempo em escorregar todo esse plano, esse objeto, em deslizar por essa superfície, sem atrito e sem fricção? Vale a pena expressar a distância. A distância obtida anteriormente será a razão da altura pelo seno de θ e a expressão da aceleração paralela ao plano por extenso será o valor da gravidade, que é a grande incógnita, mas também vezes seno de θ. Tendo essa equação, essa última, poder-se isolar o tempo final e expressá-lo como sendo o seno passando à esquerda, seno quadrado, o 2 passando à esquerda, 2 vezes a altura, dividido por g, e seno ao quadrado, raiz quadrada de tudo, essa segunda potência do seno, poderá ser eliminada, sendo essa expressão 1 dividido por seno, vezes raiz e 2 vezes h dividido pela altura. Ou seja, que há um fator de escala. Esse fator, 1 dividido por seno de θ associado à inclinação, é o que se pode variar. Também a altura do próprio objeto no momento inicial. A gravidade é a grande incógnita, mas experimentalmente tem-se acesso ao tempo mediante um cronômetro. Você pode mensurar o tempo e dessa forma, conhecendo a inclinação, poder-se determinar a gravidade. Mas vamos ver como funciona esse processo. Como medir a aceleração gravitacional? Por um lado, a queda livre é muito rápida, o tempo de queda é bastante veloz. Se tem um cronômetro, a pessoa em registrar a mudança de posição deverá ter reflexos de um atleta para oprimir o botão e marcar e fechar o tempo. Mas se fosse num plano inclinado,
há uma diferença entre essas duas expressões. A diferença está associada justamente com esse fator, 1 dividido por seno de θ. Ou seja, seno de θ, se representássemos seno em uma circunferência de raio 1, 1 em x, 1 em y, menos 1 em x, menos 1 em y, uma circunferência de raio 1, a distância do ponto ao centro, uma unidade de comprimento, a posição do ponto na vertical está associada com seno de θ, na horizontal com cosseno de θ. Ou seja, que se o ponto estivesse sobre a linha horizontal, o seno é nulo, não tem altura. Se estivesse justamente aqui, tem todo em x, mas zero em y. Se estivesse justamente sobre o eixo y, para cima, será 1 na vertical. 1 em y, 0 em x. E para valores intermediários, terá seno de θ, alturas intermediárias menores a 1 e maiores a 0. Ou seja, que dependerá dessa informação do próprio ângulo. E 1 dividido por seno de θ é a chave da diferença. Essa diferença podemos interpretá-la da seguinte forma. 1 dividido por seno de θ não é algo intuitivo ao nosso dia a dia. Mas sim, se repararmos em duas inclinações diferentes. Por exemplo, um ângulo de inclinação desse plano pequeno fornece um seno de θ pequeno. O ângulo de inclinação íngreme é próximo a 90 graus, significa que o seno de θ é próximo a 1. E 1 dividido por um valor muito próximo a 1 fica algo maior. Mas 1 dividido por um número muito pequeno significa algo muito grande. Ou seja, que à medida que o ângulo diminui, será um resultado muito grande à medida que, ou quando tem-se planos inclinados com inclinações muito rasas. Dessa forma, representa-se nesse gráfico a razão 1 dividido por seno de θ, justamente entre ângulos que não sejam zero, porque não é um plano inclinado, mas que sejam ângulos rasos do plano até o ângulo de 45. Então, no ângulo de 45, seno de θ é raiz de 2 por 2. 1 dividido por raiz de 2 por 2 é justamente um valor próximo a 1,30, não me lembro exatamente. Mas à medida que a inclinação diminui, o fator aumenta de ser próximo a 1,5, 1,30, poderia ser 2, justamente porque seno de 30 é 1,5 e 1 dividido por uma metade é equivalente a 2. 1 dividido por 0,5 é equivalente a 2. Se o ângulo continua sendo cada vez menor, 25 graus, 20, tem quase o valor de 3 vezes esse fator. Se fosse 10, o ângulo seria próximo a 6 vezes. Se fosse 5, um ângulo muito raso de um plano inclinado, o fator é quase 11. E se fosse um ângulo ainda menor, tem-se um fator que aumenta e quase que explota para cima, assumindo valores cada vez maiores. Mas como interpretá-lo? Tendo presente esse gráfico e tendo presente também o transferidor para o ângulo de 45 graus, imaginemos que existe um plano inclinado. Nesse ângulo de 45, o fator é justamente 1,5 a mais do tempo da queda livre. Se o plano torna-se menos íngreme, 30 graus, tem-se um fator 2 que multiplica o tempo em relação à queda livre. E se o ângulo for 5, muito raso, será um tempo 12 vezes maior em relação ao tempo de queda livre. Então, justamente essa era a intuição e a forma viável como se pode fazer as medidas, ou como começou-se a registrar-se as medidas da gravidade, da aceleração gravitacional. Pois há muito tempo, Galileu Galilei, um físico, astrônomo, matemático e filósofo florentino italiano, há bastante tempo, sem acesso à tecnologia, ao GPS, a cronômetros e a relógios exatos, conseguia fazer as experimentações de objetos em queda livres, chegando à conclusão que a velocidade e a distância será proporcional ao tempo e ao tempo ao quadrado, respectivamente. Mas Galileu Galilei tinha a grande incógnita na sua mente de como poder caracterizar esses objetos que escorregam ao longo de um plano. Pois à medida que aumenta a inclinação do plano é uma queda livre. Mas quando o plano tem uma inclinação íngreme, algo curioso acontece. Parece que o mesmo movimento registra-se, mas muito mais devagar,
como poder quantificar isso? Além disso, eu tinha uma grande paixão por descrever o que acontece com objetos em planos diferentes quando escorregam. Tem inclinações diferentes, mas atingindo sempre a mesma altura. Aí surgiu a pergunta, se esse objeto parte de uma altura h em um plano que tem uma inclinação diferente a outro, por que sempre atinge a mesma altura h? Se o segundo plano torna-se menos íngreme, também continua atingindo a mesma altura h. E se fosse de altura super rasa, quase tendendo a zero, será que atingirá a mesma altura h? Qual é a informação física que está presente para que essa bola ou esse objeto massivo sempre possa atingir a altura h? Posteriormente veremos a resposta, mas essa explicação está associada com esse vídeo. Reparem que a bola sempre atinge a mesma altura, desde que partiu até onde finaliza. Galileu não tinha acesso a um cronômetro exato. Nesse momento, os cronômetros mais exatos eram nas catedrais e não tinham o ponteiro dos segundos. Como poder mensurar o tempo em eventos que surgem ou que acontecem muito rápido? A ideia foi alternativa, não mensurar o tempo diretamente, mas sim indiretamente. Se tinha o acesso a um barril com água cujo fluxo de água, cuja vazão conhecia tantos litros de água por minuto, ou tantos litros de água conseguiam sair dessa chave por segundo, e quantificando a água em relação ao tempo que passava essa bola de uma marcação à subsequente, podendo mensurar a massa da água, conhecendo a sua densidade, conseguia medir indiretamente o tempo, pois já sabia qual é a vazão desse barril que joga água, quantos litros ou mililitros de água por segundo saem por essa boquinha, justamente conhecendo a massa e fechando quando o objeto passava por cada uma das marcas, poderia medir massa e dessa forma medir indiretamente o tempo, algo muito precário. Mas era o acesso à tecnologia, era a tecnologia que tinha acesso nesse momento. Portanto, planteou a seguinte hipótese: a velocidade deverá ser proporcional ao tempo de queda. Bom, tem senso, porque se gasta mais tempo, irá mais rápido. Mas como poder mostrá-lo? Então pensemos que existem diferentes planos. Nessa imagem que não está à escala, no eixo vertical há uma diferença de altura de 1 metro e no eixo horizontal uma diferença de altura de 1, 2, 3, 4 até quase 12 metros, com planos inclinados de diferentes inclinações, 5, 10, 20, 30 e aqui tem a queda livre. Se registrássemos o tempo de queda livre, é muito rápido. Aí seria 0,20 segundos. Deixando cair bolas na parte superior, o objeto, círculos, nesse caso pontos vermelhos, amarelos, escorregados pelo plano ou em queda livre, em 0,20 segundos, o objeto em queda livre, não no plano, já deveu descer uma quantia associada a essa altura que está visualizada na imagem, mas gastará um tempo até atingir a superfície de 0,45 segundos, super rápido. Talvez o fluxo de água não seja tão rápido, nenhum lava-jato para que possa mensurar essa quantia de água e medir a sua massa e, portanto, determinar o tempo. Mas se fosse dilatado esse tempo, é a chave do problema de Galileu. Então, num plano inclinado de 30 graus, gastará um tempo de queda quase o dobro, exatamente o dobro, 0,90. Se fosse de 20, ainda mais raso, gastará um tempo de 1,32 segundos. Se fosse um plano de 10 graus, 2,60 segundos. E se fosse um plano de 5 graus, super raso, um plano gigante horizontalmente, quase 12 metros, quase à frente de uma casa, mas de altura 1 metro. Quanto tempo gastará em escorregar até o fim? 5,18 segundos. Já tendo um tempo dilatado, poderia mensurar a água e determinar indiretamente o tempo. Na animação mostra-se quão devagar é a queda dos objetos ao longo dos planos inclinados em relação à sua inclinação. Quanto mais raso, demora mais tempo. Ou seja, que a hipótese de Galileu estava certa, estava coerente. À medida que aumentava o tempo, à medida que diminuía a inclinação, aumentava o tempo. E achava essa proporção da distância.
a distância aumentava quadraticamente e a velocidade aumentava linearmente em relação ao tempo. Ou seja, que a conclusão de Galileu foi que a velocidade é proporcional a essa aceleração, vezes o tempo. Mas a sua distância ao longo do plano é equivalente a uma razão entre a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Medir a aceleração da gravidade talvez não seja de grande importância no nosso dia a dia, mas envolve conhecimentos específicos em relação ao nosso planeta, pois sabe-se que nosso planeta não é uma esfera perfeita. Mas no ano 2009, há 11 anos, a Agência Espacial Europeia mandou para o espaço um satélite específico para mensurar as diferenças do campo gravitatório do nosso planeta, chamado um geoide. Esse satélite media as alterações a mais e a menos em relação ao valor médio que tem o nosso planeta. Nosso planeta não é uniforme, não tem cordilheiras ao longo de todos os países, não tem a mesma distribuição de massa e tem lugares onde a terra e a mar, a água, implicando também anomalias na parte interna da costa. Mas nessa situação, observou-se uma diminuição do campo gravitatório no sul ou do mar da Índia e um acréscimo justamente no Atlântico Norte, onde um mapa por extenso extendido para ver todos os 5 continentes seria mudanças pequenas e milésimas do valor da gravidade, mas ainda assim mensuráveis. Se reparássemos na América do Sul, tem-se que há um acréscimo em virtude de ter os Andes nessa parte do mapa. Mas não tem senso, por exemplo, no Himalaia. E por que acontece essa depressão e esse aumento de massa? É algo por explicar. Se fosse moldeado o próprio planeta em relação a essas anomalias gravitacionais, não teria o formato de uma esfera perfeita. Teria depressões e tumultos, ou acréscimos em relação a esses valores maiores de gravidade. Justamente o valor menor da gravidade está sendo, ou foi mensurado no mar do sul da Índia, o Oceano Índico, como mostra-se nesse vídeo, essa depressão que está nessa parte do vídeo. Vamos analisar outra classe de movimento, um movimento que parece alheio a nós, mas que está presente para poder ter uma melhor descrição dos fenômenos do nosso dia a dia, dos objetos que deslocam-se. Pois nessa imagem, justamente da metade à direita, as pessoas aparentemente estão em repouso. Essas pessoas estão falando, esse casal está de braços, mas fora do vagão há uma confusão. O que acontece? Porque essa imagem tem à esquerda um borrão completo e à direita bem nítido e definido o formato das pessoas. O que tem de diferente? E para caracterizar o que está de fora em respeito ao de dentro, o que está de dentro a respeito de fora, essa noção se conhece em física como sendo o movimento relativo. Então, dois observadores, dois referenciais com velocidades diferentes registram fenômenos, o mesmo fenômeno, mas o que vê um deverá ter a mesma relação ao outro, se ambos deslocam-se com velocidades constantes. Mas pensemos em velocidade. Então, o movimento do carro, a Terra está rotacionando, no seu eixo, com essa velocidade gigante. O próprio planeta translada-se em torno do Sol, gastando ano em fazer o percurso. O sistema solar não está estático, nossa galáxia tem uma velocidade de 20 km por segundo e nossa Via Láctea está se afastando no espaço. Então, será que estamos estáticos? Somos um observador em repouso? Uma velocidade nula? Fenômenos idênticos vistos desde referenciais diferentes não têm senso se os referenciais não têm velocidade constante. Por exemplo, o Sol, o sistema geoestacionário, o Sol está estático. Tem a Terra e Marte, dois planetas diferentes. E se fôssemos o sistema geoestacionário, o planeta Terra sendo o centro do universo, caracterizar o movimento de Marte resultará
nessa curva que parece um coração e mostra uma aproximação e uma curva interna onde aproxima-se, diminui a sua velocidade e avança. Muito difícil de caracterizar, mas tem senso se voltássemos a um referencial onde tudo está aparentemente fixo, que é o Sol. E essa curvinha da direita tem relação com a menor ou a máxima proximidade de ambos planetas. Ambos rotacionando em torno do Sol, se transladando, mas essa mínima aproximação está associada com essa curva interna. Isso implica que, dos planetas não são muito, mas se fossem os 9 planetas que conhecemos, ou entre aspas 8, já Plutão saiu da lista, no modelo helioestacionário e no modelo geoestacionário, caracterizar o movimento dos demais planetas é uma confusão. Muito difícil. Mas se pode fazer a relação entre um modelo e outro. A pergunta mais intuitiva é: como diabos fazer a caracterização do elemento dessa descrição da direita se da esquerda é tão simples? São órbitas bem comportadas e da direita tem essas curvas cíclicas. A resposta está associada justamente porque a Terra não é um observador com velocidade constante. Sempre está variando a sua direção em relação ao Sol. E se assumimos o Sol como sendo estático, resultará a descrição muito mais simples para caracterizar esse movimento relativo de um planeta em relação à Terra. Teria-se essa característica. E essas curvas chamam-se precessões, que estão associadas às órbitas quando aproximam-se os planetas à própria Terra. Um movimento relativo podemos vê-lo de outra forma. 2 veículos na estrada indo em direções contrárias. Um carro a 120 km por hora e um caminhão a 80 km por hora. É muito fácil dizer que o veículo registra sua velocidade em relação à Terra. Então, a velocidade do veículo em relação à Terra, o velocímetro marca essa informação, mensura essa grandeza física e fornece a medida, 120 km por hora. E o caminhão, o mesmo acontece. Tem um velocímetro e registra a 80 km por hora a velocidade do caminhão em relação à Terra. Mas qual será a velocidade do caminhão em relação ao veículo? Se ambos deslocam-se com velocidade constante, mas sentidos contrários, a resposta, na nossa intuição, é a soma de ambas. 120 km por hora mais 80 será 200 km por hora. Muito fácil, mas estão ao longo da mesma linha do deslocamento. E se fosse, o que acontece com esse ciclista e essa passageira dentro do trem? Sabendo que o trem se desloca num sentido, o ciclista está estático, em repouso, e a passageira desloca-se na direção perpendicular ao movimento. O trem avança a 3 metros por segundo e a passageira vai até seu banco, seu assento, com uma velocidade nesse sentido de 1 metro por segundo. A resposta não é uma soma, como o caso anterior. Resulta ser uma soma vetorial. Haverá que somar os vetores. O vetor velocidade do trem em relação ao ciclista, B em relação a A. A passageira que está caminhando em relação ao trem são 1 metro por segundo nessa direção perpendicular. E a velocidade total resultante é uma soma vetorial entre essas duas informações. A velocidade do trem tem módulo, mas também tem direção. Está se deslocando o trem ao longo dos trilhos. E a passageira tem um módulo, sua velocidade tem direção, na direção perpendicular aos trilhos, implicando que o vetor seja uma grandeza física vetorial e, portanto, tenha essa componente total, ou seja essa velocidade nessa direção de 3,2 metros por segundo. Analisando o movimento do caminhão respeito ao veículo, onde o movimento do veículo é do sul para o norte com a velocidade em km por hora de 120 nessa direção e na faixa contrária um caminhão a 80 km por hora no sentido norte ou sul, ou seja, sentidos contrários. Como poder caracterizar a velocidade relativa entre ambos os veículos de uma maneira vetorial ou vetorialmente?
Para aquilo comecemos referenciando a Terra como sendo um observador fixo, e com base a esse observador, denota-se a posição do veículo em relação à Terra mediante esse vetor RVT, do veículo em relação à Terra, do caminhão em relação à Terra, e a ideia para caracterizar a velocidade relativa do caminhão em relação ao veículo é o vetor da posição relativa entre o caminhão e respeito ao veículo. Esse vetor, como poder expressar esse vetor? Basicamente, a representação do vetor está associada com o processo algébrico da subtração entre as posições. Nesse caso, o vetor posição do carro menos o vetor posição do caminhão menos o vetor posição do veículo fornecerá um vetor que aponta aonde finaliza e que denotará a posição do vetor do caminhão em relação ao veículo. Vamos ver se me faço entender. A subtração de vetores sempre será um vetor que aponta aonde começa e finaliza em relação ao vetor da subtração, nessa situação. Mas tendo presente a noção vetorial. Se se expressa a diferença de posição dos veículos em relação às posições em respeito à Terra, e diferenciando temporalmente a posição do caminhão respeito ao veículo e ao mesmo tempo diferenciando para manter a equivalência, a equação, o símbolo de igualdade à direita, resultará sendo à esquerda a velocidade do caminhão em relação ao veículo igual à velocidade do caminhão em relação à Terra menos a velocidade do veículo em relação à Terra. Essas duas informações conhecem-se em módulo, mas bastará por a sua direção. Se notando esse referencial, o eixo Y agora simboliza a direção do sul para o norte, se diz que o caminhão está na direção contrária ao eixo Y, ou seja, menos 80 km por hora, e o carro está a mais 120 km por hora na direção Y. Vale a pena mostrar que esse sinal negativo está associado com a subtração, ou seja, que a velocidade relativa entre ambos os veículos vetorialmente será 200 km por hora na direção Y negativa, implicando que o caminhão aproxima-se ao veículo com uma rapidez de 200 km por hora, mas que em relação ao veículo está se deslocando com essa rapidez na direção do norte para o sul. Isso que simboliza o sinal negativo. Há outra classe de movimentos que também podemos caracterizar. Movimento relativo, o que chama-se como cicloide ou rodadura pura, que é uma condição para que essa curva aconteça. Justamente quando temos uma bicicleta, a ideia é fazer esporte ou deslocar-nos na bicicleta ou locomover-nos na própria bicicleta sem escorregar o pneumático da bicicleta. Mas quando acontece isso, significa que a velocidade no contato com a superfície da roda da bicicleta seja nula, não escorrega. E se registrássemos a velocidade desse ponto em torno da trajetória, teria-se essa curva. Essa curva chama-se um cicloide. Além de ser cíclica, repete-se, tem uma característica na sua curvatura. E posteriormente veremos que característica geométrica tem essa curva para registrar esse movimento de rodadura pura. Como poder caracterizá-la? Podemos pensá-lo basicamente. Quem está dentro da bicicleta ou andando sobre a bicicleta, o único que vê é a roda da frente ou traseira rotacionando em torno do eixo completo. Se se faz o acompanhamento de uma bicicleta quando freia e sujeita muito bem as borrachas ou a roda da bicicleta, ainda assim a bicicleta com a pessoa continua se deslocando, mas como parou já não tem rotação e o conjunto completo se desloca com velocidade denotada por esses vetores. Na rotação diferente e na translação diferente, mas a mistura das duas contribuem ao processo de rodadura, ou seja, que aniquilam-se no ponto de contato com a superfície, a velocidade será nula, mas o centro da roda será a velocidade do ciclista, da bicicleta, da motocicleta, do carro, de qualquer objeto que possua rodas para sua locomoção. E podemos ver em animação uma rotação que soma com uma translação, mas que tem essa peculiaridade
de somar-se as velocidades em sentidos contrários, anulam-se na superfície, tem-se a rodadura pura, implicando que seja um deslocamento proporcional a esse ângulo varrido. Não vamos analisar muito esse ângulo, mas pelo menos les deixo essa noção associada à rodadura e ao ciclode, que tem relação com as trajetórias que faz um ponto que pertence a uma circunferência, dentro da circunferência e fora da circunferência, como se fosse aquela aba que sobressai da roda que tem o trem. Então, faz uma trajetória diferente a verde, que é nula a sua velocidade quando faz contato com a superfície, e de ser menor a distância em relação ao eixo de rotação, tem essa oscilação azul. Também depende dos tamanhos das rodas. Quanto maior seja, mais tardará em completar o ciclo, essa curva ciclode. E quanto menor seja, mais curto será. Visto de outra forma, essa analogia seria uma pessoa grande, um adulto gigante, caminhar de mão dada com uma criancinha. A criancinha tem que caminhar vários passos e a pessoa grande, um passo equivalente a vários passos da criancinha. O mesmo acontece com essa motocicleta. Mas vamos ver justamente como associar essa pergunta. Vamos imaginar que existem no espaço dois pontos, o ponto A e o ponto B. A ideia entre esses dois pontos é caracterizar a curva do menor tempo em virtude dessa aceleração da gravidade, de cima para baixo. Qual será a curva que minimize o tempo? Qual será o caminho que minimize o tempo de partir do ponto A até o ponto B? Talvez a linha reta, de fato, é a trajetória do menor percurso, mas não necessariamente a curva do menor tempo. Qual será o menor tempo? Esse caminho do menor tempo. A linha reta, um menor trajeto. Poderia ser essa daqui. Então, o objeto escorrega, desliza-se, faz a curva e finaliza na linha horizontal. Poderia ser por cima, escorregando e caindo. Mas qual seria essa trajetória? Justamente tem-se a resposta mediante a curva do ciclode, essa curva em vermelho. Tem essas propriedades do ciclode, não analisaremos no curso, mas les deixo a noção que essa curva tem essa peculiaridade de fornecer o caminho do menor tempo, mas não ser a curva do menor percurso. Nessa situação, esse problema específico chama-se curva braquistócona, onde a palavra braquis está associada com aquela parte que temos na nossa garganta, onde estão as cordas vocais, a bráquia, e justamente a parte mais estreita, que às vezes quando pega um bolo de comida ou muito alimento e tenta engolir, passa por essa parte e nos dói um pouco. Mas o problema da braquistócrona e o cronos associado ao grego de tempo está associado com a curva do menor tempo. Qual é esse menor tempo possível? Qual deveria ser esse caminho que minimiza o tempo? Então, tem aplicações como, por exemplo, essas, muito bonitas, curvas diferentes, uma curva em queda livre, inicialmente, a braquistócrona e um plano inclinado. E repara-se que é justamente a braquistócrona aonde o objeto chega de primeiro. É o mais curto de tempo. Tem aplicações nesse parque de diversões, onde deseja ter emoção de escorregar quanto antes possível até a parte mais baixa. São curvas justamente fornecidas ou caracterizadas geometricamente por esse ciclode. Tem relação também, se fosse o tobogã de fugida ou de salvar as vidas de um avião. Quando tem um incêndio, a ideia é que os passageiros evacuem o avião quanto antes possível. Injeta-se esse tobogã das portas e justamente a curva que tem para facilitar o escoamento das pessoas é uma curva braquistócrona, um ciclode. Tem uma propriedade, chama-se tautócrona. Independente da altura, os objetos cairão ao mesmo tempo, na mesma posição final, atingindo essa posição com velocidades diferentes, mas ao mesmo tempo. Muito curioso. É uma curva, um ciclode. Outro conceito associado com a velocidade relativa é o que vemos às vezes quando tem chuva, não necessariamente flocos de neve, mas a velocidade nos registra algo que acontece nas janelas com a chuva. Por que tem essa chuva na diagonal? Quando observamos nas janelas das laterais dos veículos, do ônibus.
e no sentido contrário também, mas por que na diagonal? Como poder associar esse fenômeno? Qual será a velocidade relativa de um avião? Se tem um vento a favor, o vento em contra, o vento de um lado. Vento a favor, vento em contra de um lado, de esquerda a direita. Como poder caracterizar o seu desvio, seu acréscimo de velocidade ou a sua diminuição? Para aquilo, comecemos com esse exercício 6. Se diz que uma bússola de um avião mostra que esse se desloca para o norte, e seu indicador de velocidade do ar mostra que está se movendo no ar com uma velocidade de 240 km por hora. Se existe um vento de 100 km de leste a oeste, qual é a velocidade do avião em relação à Terra? Então, nesse caso, tem-se a roda dos ventos, os pontos cardinais, e se diz o problema, registra uma velocidade de 240 km por hora, mas tem um vento de esquerda para a direita, de 100 km por hora, fazendo que o avião desloque-se à direita sutilmente, ou seja, indo na direção leste do norte, com essa inclinação associada a esse ângulo alfa, respeito à marcação do norte. A velocidade do avião em relação à Terra, como diz o problema, seria a soma vetorial dessas contribuições de velocidade, a marcada pelo avião de 240 para o norte, mas o vento na direção perpendicular também tem uma velocidade de 100 km por hora, mas na direção perpendicular. Dois vetores, onde o vetor velocidade total será a soma vetorial desses dois, onde o seu módulo está associado mediante o teorema de Pitágoras ao cateto quadrado mais outro cateto quadrado. Muito simples nesse processo, mas a ideia física é o importante nessa disciplina. Mostrando que a velocidade do avião em relação à Terra será de 260 km por hora, ou seja, há um ganho de velocidade, mas ainda assim perde o seu rumo, desloca-se um pouco para o leste. Qual será o ângulo do desvio? Podemos calculá-lo em relação que tem essa informação dos catetos, 5 km, cateto posto pelo cateto adjacente, há uma relação trigonométrica que é a tangente do ângulo alfa. A razão dessas duas informações, cateto posto pelo cateto adjacente, 100 dividido por 240, eliminando as unidades, e 100 dividido por 240 poder-se simplificar a 1 dividido por 2,4, mas aplicando o importante arco tangente e isolando alfa, teria-se nesse caso que o valor do desvio angular é de 22,61 graus para o leste. Aí entra a interpretação física. Há um desvio que tem uma nova rota da sua viagem de 22,61 graus ao leste do norte. Essa será a resposta interpretada dessa quantidade obtida mediante os cálculos. O exercício 6. Contendo essa noção anterior, qual deverá ser a orientação do avião para ter um deslocamento líquido no sentido sul-norte, para não se desviar do seu rumo? Para não desviar-se por completo e chegar aonde tem que chegar, não chegar a uma distância ou uma posição diferente. Qual deveria ser esse desvio, apontando a uma certa diferença angular ou de direção, para que ainda se possa se deslocar liquidamente do sul para o norte? E dessa forma contrarrestar a velocidade do vento. A ideia é a velocidade do vento, a velocidade do avião. Então, nesse caso, a velocidade do avião deverá ser o que marca o velocímetro do avião, o registro de velocidade de 240 km por hora, com uma componente ao longo do eixo oeste-leste, que nessa situação chamamos de eixo X, horizontal em relação à imagem que está se visualizando, apontando para a esquerda, ou seja, com sinal negativo, e proporcional a seno de θ. Por quê? Porque seno de θ associa a componente oposta ao ângulo beta, o seno de beta, oposta ao cateto oposto ao ângulo beta, e esse cateto é paralelo ao eixo horizontal, ou eixo X, o eixo oeste-leste. Espero me fazer entender e não confundir-les. E a velocidade no eixo Y será o cateto adjacente, com cosseno de beta. Nesse caso, 240 km por hora vezes cosseno de beta. A pergunta é beta. Qual será o valor de beta para que possa deslocar-se liquidamente ao longo do eixo do sul ao norte? A velocidade do ar no eixo X, ou seja, de esquerda para a direita, positiva no eixo X, 100 km por hora.
implicaria que a velocidade total seja pura no eixo y, que aniquile-se no eixo x de tal forma que só desloque-se no eixo y, ou seja, que a soma da velocidade do avião mais a velocidade do ar seja liquidamente nula para o avião, implicando que só se desloque no eixo y, ou seja, na direção sul-norte. Para que isso seja verdade, para que esse elemento que está aqui, 240 km por hora vezes seno de beta, com um sinal negativo mais 100 seja igual a zero, haverá que determinar o valor do ângulo. Como? Ou seja, que a partir dessa equivalência, esse elemento, embora seja negativo, o valor que tem o sentido contrário, mas tem que ser equivalente a 100 km por hora. Dessa forma, seno dessa informação, seno de beta vezes 240, será equivalente a 100, por mais que tenha aqui o valor negativo, implicando que se aniquilem, se anulem. Quanto vale o seno de beta? Seno de beta será a razão dos 100 km por hora por 240 km por hora. Eliminando as unidades, tem-se 1 dividido por 2,4 e isolando beta ao aplicar a função inversa de seno, arcosseno, que na calculadora é simplesmente oprimir o botão Shift e posteriormente seno, e sai na calculadora seno a menos 1 na parte superior. Beta resultará sendo arcosseno de 1 dividido por 2,4, cujo valor é em graus de 24,62, mas a interpretação física é dizer que o avião deverá se deslocar a sua orientação em 24,62 graus ao oeste do norte. Dessa forma, o seu deslocamento líquido será ao longo da direção sul-norte. Essa é a interpretação desse problema. E por último, o exercício 7. Se diz que um bote cuja rapidez, nas águas mansas, a velocidade máxima que tem é de 2,70 metros por segundo. Deve cruzar um rio de 240 metros de largura, como se fosse o Rio Iguaçu nas enchentes, a um ponto, de 1,20 metros águas acima do ponto de partida. Começou na parte de embaixo, mas tem que chegar nessa posição 120 metros acima do rio, de onde partiu, mas na beira contrária. Para lográ-lo, o piloto deve dirigir o bote a 45 graus águas acima. Qual é a velocidade da correnteza do rio? Quão rápido se desloca o rio, supondo que fosse homogêneo completamente? Sabendo essa largura e conhecendo a velocidade que tem o bote em relação às águas, de 2,70 metros, começa-se a análise. Orientando o bote a 45 graus, se diz que a componente em x será o cateto oposto ao ângulo de 45, ou seja, seno de 45 com o módulo da velocidade, a velocidade do bote em relação ao eixo x, simbolizando o eixo x na beira horizontal, ou nessa beira de embaixo, na direção horizontal. E no eixo y, na vertical, será associado com o cosseno com o cateto adjacente, cosseno de 45, o módulo vetor vezes o cosseno dessa direção, associado à direção do eixo perpendicular ao eixo x, o eixo y. Mas nesse caso, deverá chegar na posição final, não 00 onde partiu, mas será posição final em x, equivalente a 120, e posição final em y, deslocando-se 280 metros à largura do próprio rio. O deslocamento caracterizado em função do tempo é a segunda equação da cinemática. Mas se a velocidade é uma constante, não tem aceleração, implicando que a posição final do bote em relação à posição inicial no eixo y seja equivalente com a velocidade do bote em relação ao eixo y, onde o tempo que gastará dependerá, ou seja, que tendo a caracterização da posição horizontal em relação ao tempo e da posição vertical no eixo y em relação ao tempo, qual será o tempo que gastará em chegar até a beira contrária, até mudar a posição em y, ou seja, completar a largura do rio 280 metros, dependerá da sua velocidade em relação ao eixo
y, na direção da largura do rio, implicando que o tempo seja a razão da largura do rio pela velocidade de 1,90 metros por segundo, a qual obteve-se mediante a multiplicação de 2,70 metros por segundo vezes cosseno de 45 graus. Você pode calcular isso mediante o uso da calculadora ou simplesmente pondo na calculadora raios de 2 por 2, que é o cosseno de 45 vezes 2,7 ou 7. Qualquer das duas formas, o resultado é aproximadamente 1,90. Tem mais números, o importante é simplesmente assumir, nessa situação, para não ter confusões, dois algarismos depois da vírgula, para não ter confusões. Mas também, se reparássemos nesse fracionário, as unidades de comprimento aniquilam-se e os segundos irão para o numerador, ou seja, que o tempo em varrer a distância da largura do rio, 280 metros, é de 146,66 segundos. Duraria a viagem completa. Mas para chegar à beira contrária, varrer essa distância não é garantia que chegue nessa posição horizontal, que desloque esse rio acima 120 metros. Como poder garantir essa condição e, de fato, que chegue aonde se deseja chegar? Ou seja, que a velocidade do bote em relação à água, ou a velocidade B em relação a do bote em relação à água, expressa-se como sendo a velocidade do bote em relação à água mansa, mas tem a correnteza no sentido contrário do eixo X, a velocidade da água está se deslocando no sentido contrário do eixo X, descendo. Nesse caso, peço desculpas pela palavra descer, mas será de direita à esquerda, ou seja, no sentido contrário do eixo X, que é do centro à direita. No sentido contrário, implicando esse sinal negativo. Se substituirmos os valores, mas ainda assim, haverá que expressar esse tempo. Qual será, com base a esse... haverá que expressar a velocidade do bote em relação à água, pois não se sabe a velocidade da correnteza. O único que sabe-se é o tempo que gastará o barco em finalizar a sua viagem até a beira contrária, mas com a condição que chegue rio acima, 120 metros, ou seja, que desloque-se em X essa distância, 120 metros, no tempo obtido anteriormente, implicando que a velocidade do bote em relação à água no eixo X seja especificamente 0,82 metros por segundo do bote em relação à água. Mas nesse caso, misturando as informações, poder-se determinar a velocidade da água, da correnteza, como sendo a diferença entre a velocidade do bote em relação à água, menos a velocidade que tem propriamente o bote. A velocidade do bote em relação às águas mansas, menos a velocidade que tem o bote dentro da água. Rio acima, ainda assim, desloca-se bem devagar, implicando que a velocidade da correnteza seja 1,09 metro por segundo, ou 1,09 metros por segundo. Parece muito confuso o processo realizado por completo, mas tendo as noções de seno e cosseno da direção e repetindo o processo, peço-lhes que façam, se desejam analisá-lo com mais detalhe, peço-lhes que façam e reproduzam o passo a passo do explicado nesse último exercício para ter a clareza de por que a velocidade do bote em relação à água é tão pequena e a velocidade da água tem esse valor. Dessa forma, concluímos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.